Vamos lá então responder à questão que colocámos no episódio anterior. Como é que o rei Dom Manuel I de Portugal, em 1520, já sabia da existência de um reino chamado de Angola, bem antes daquele outro documento de 12 anos depois, 1532, bem antes da carta do rei Dom Afonso I do Congo, ou do rei Dom Afonso Mvembanzinga. Como é que ele sabia isso? Bem, nós só conseguimos explicar que ele soubesse isso através de um texto já do século XVII. Esse texto, de 1625, é o Purchas is Pilgrim, do Andrew Battle. Já falei aqui do Andrew Battle. Pode ver aqui em cima um cartão para um episódio onde eu falo do Andrew Battle, embora o Andrew Battle também mereça episódios bem mais desenvolvidos do que aquilo que eu falei. Nomeadamente sobre os Jagas, ou Yacas, ou em Bengala. Mas lá chegaremos. Isso é outra história que fica para outra ocasião. Para já, o que é que o Andrew Battle relata nesse seu trabalho, nesse seu livro? E ele esteve no Congo. Battle diz que em 1504, portanto num tempo em que há portugueses em Banza-Congo, nessa altura, precisamente em 1504, há um embaixador do reino de Undongo. Nós nunca chegamos a saber se o reino de Undongo, de Angola, não é verdade, está nesta época dependente do rei do Congo. É possível, muito provavelmente era vassalo. Aliás, daí a 4 décadas, em 1540, vir-se-á a dar a Batalha do Dande, que é considerada uma independência política do reino de Undongo em relação ao Congo. O certo é que em 1556 vão-se dar confrontos entre os Bakongo e entre os Mbundo, apoiados, e nas margens do rio Dande, efetivamente, apoiados por armas de fogo de portugueses, seja de um lado, seja de outro. E a verdade é que a sorte vai sair favorável ao reino de Undongo. Portanto, e, de facto, o reino de Undongo seria, há quem o conteste, mas seria vassalo do reino do Congo. E aí o Mvembanzinga terá a sua razão. Mas estamos ainda em 1504, portanto, ainda bem antes daquelas, quer do regimento de Baltazar de Castro e de Manuel Pacheco, os embaixadores de Dom Manuel, portanto antes de 1520, obviamente, e antes ainda de 1532. Mas já em 1532, que é a carta do rei do Congo a dizer que também domina o reino de Angola. Mas em 1504, Beitels, no século XVII, diz que em 1504 chega a Banza-Congo um embaixador do Angola, do reino de Undongo, que pede ao Ntotila, pede a Dom Afonso Mvembanzinga, que faça chegar a Portugal uns braceletes de prata que ele quer oferecer ao rei de Portugal. Esse soberano de Undongo intitula-se Ngola Inene, vai aparecer aqui, Ngola Inene, literalmente significa rei grande, Ngola Inene, e diz que quer ter, a forma como ele manifesta, querer ter relações diplomáticas com o rei de Portugal, é dizer que quer que o rei de Portugal envie missionários. Porque cá está, aquela ideia da magia da escrita, aquela ideia da magia do cristianismo para conseguir também exportar mercadorias para o Atlântico. Essas mercadorias já são sobretudo os escravos. E para São Tomé. Isto é em 1504. Segundo Beitel, 10 anos depois, em 1514, aí segundo Beitel já não é Ngola Inene, já será o seu sucessor Ngola Quiloange Kiassamba. É um título, não é? Mas será o seu sucessor. Esse já não manda só manilhas de prata. Esse manda mesmo uma embaixada. Agora, o que é que vem a acontecer? Enquanto que as manilhas de prata de 1504 chegam a Lisboa, mas por intermédio dos Bakongo, ou dos congueses, porque já os havia aqui onde nos encontramos, aqui em Lisboa, e inclusive alguns até vinham estudar, um até chega aí para o Vaticano, etc. O chamado Nigrita, não é? Agora não vou dizer o nome dele, mas ele aparece aqui ao lado.
Negrita, que tem como nome Antônio Manuel Nemvunda, era um príncipe dos reinos de Congo e Angola. Ele foi o primeiro embaixador africano a ser recebido por um Papa Paulo V, no Vaticano. Negrita foi enviado pelo seu rei, que era, portanto, Dom Álvaro II, portanto, o nome nativo, que era Panzo Anine, foi enviado pelo seu rei para levar uma comunicação, cartas. Enquanto que essas manias pratas chegam a Lisboa, vão estar na origem do mito da prata, que virá daqui daí há algum tempo, a embaixada enviada em 1514 não chega nunca, porque fica bloqueada em São Tomé, pelo Fernão de Melo, capitão do Natado de São Tomé, que não lhe interessava que o reino do... Porque lhe interessava fazer a candonga lá no reino de Undongo, não lhe interessava que o reino de Undongo, que Angola, tivesse relações diplomáticas com o rei de Portugal. Agora, realmente, estamos no reinado de Dom Manuel e realmente é interessante verificar como, a partir daí, já Dom Manuel começa a inteirar-se da existência do dito reino de Angola. E mais. Convence-se, quer o rei Dom Manuel, quer os seus cortesãos, convencem-se que o reino de Angola tem prata. Começa aí o mito da prata. E esse mito vai ser alimentado ao longo das décadas seguintes, nomeadamente pelos jesuítas. Dir-me-ão, atenção, que eu já esclareço, que em 1504 nós jesuítas, pois não há. Jesuítas, a Companhia de Jesus, é fundada em 1540 e a partir daí depois começa a vir para Portugal. Mas a partir de 1540, depois da existência da Companhia de Jesus, a Companhia de Jesus vai alimentar substancialmente a ideia de que ao longo do dito reino de Angola, e a partir de certa altura, sobretudo em certas regiões, como a chamada Matamba, que entretanto cujo nome também já chegava a Portugal por outras vias, aí haveria prata. Só muito mais tarde se vai perceber, aliás eu já disse aqui num episódio ainda recente, que só no início do século XVII, em 1604, creio eu, já aparece aqui a data, em que o Cerveira Pereira toma Cambambe e aí os jesuítas vão com ele, fazem uma proteção e veem que não há prata. Não? Mas só estão a ver, é 200 anos com Portugal a acreditar que há prata em Cambambe. Porquê isto? Porque o reino de Portugal, já no reinado de Dom João, Dom João II, digo bem, já no reinado de Dom João II e no reinado de Dom Manuel, Portugal são os reis chamados, um é o príncipe perfeito, o outro é o venturoso, mas na realidade os dois morreram endividados. E o Estado português começa a adotar a partir daí uma coisa que adotaria ao longo da sua história, só teve que deixar de adotar desde que Portugal aderiu à União Europeia, ou seja, ia desvalorizando a moeda. Mas o tesouro, o erário régio português era sobretudo alimentado pela prata e ouro emitido nos portos da Europa, por exemplo em Antuérpia, por exemplo em Amsterdão. Ora, sempre que havia uma possibilidade a Portugal de conseguir prata ou ouro pela conquista, nomeadamente na América, podemos apreciar como é que os primeiros capitães donatários do Brasil, a preocupação deles é entrar pelo interior para chegarem ao Peru. E era o objetivo dos portugueses conquistarem o Peru, que ainda não era conhecido, que era uma lenda. Os índios da costa falavam, existe um povo que mora no topo de montanhas nevadas e que tem pratos de ouro e talheres de prata e se veste de plumas e tem uma montanha inteira de prata. E tudo era verdade, cara. A montanha de prata era Potosí, que viria a ser descoberta, e o Império Inca era um dos impérios mais ricos da humanidade, né? O seu ouro e a sua prata saqueada pelos espanhóis. Não conseguem. A partir do momento em que o Peru é ocupado pelos espanhóis, Portugal está em apuros, ou está tramado. Mas, entretanto, fala-se que há prata em Angola, há prata no reino de Angola. Isso vai motivar, já no reinado de Dom João III, a viagem de Paulo Dias Novaes, assim como a viagem de Francisco Barreto ao que virá a ser Moçambique. Na realidade, era aos rios de Sena e depois ao Zimbábue, aí para o ouro, e Paulo Dias Novaes para a prata em Luanda. Mas isso já é outra história que eu posso remeter para os 2 episódios que fiz sobre Paulo Dias Novaes, mas há mais a dizer. Para já,
O importante, então, a saber, é que já em 1520, então, Dom Manuel envia uma embaixada ao reino de Undongo, que é do Baltasar de Castro e do Manuel Pacheco, onde está escrito expressamente que devem proceder ao descobrimento do reino de Angola até ao Cabo da Boa Esperança. Também aqui, mas isto também vai ter que ficar para outra ocasião, se contribuírem para este canal, se nos ajudarem, se tornar membro, além de subscritor, pode ser que eu venha a fazer um episódio sobre Manuel Pacheco e Baltasar de Castro, porque só 6 anos depois, portanto 1526, é que Baltasar de Castro, que fica durante uns anos prisioneiro de Angola, vai escrever para Portugal dizendo que afinal no reino de Undongo, em Cabaça e nas imediações e nas margens do Kwanza não há prata nenhuma. Mas repito, isso só se nos ajudarem a que este canal cresça. Então, um abraço para todos e estamos juntos.